Pessoal, boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar sobre aços inoxidáveis, né? Que é um aço que foi descoberto por acaso, né? Assim, há um passado recente, vamos dizer assim, né? Nós tínhamos um engenheiro metalúrgico tentando lá no seu laboratório descobrir um aço que tivesse uma resistência maior do que o aço carbono que era usado na época. E aí ele foi fazendo experimentos, utilizando elementos de liga para tentar descobrir esse aço que tivesse uma resistência maior. Então ele pegou um elemento químico que nós chamamos de cromo e inseriu naquele aço carbono. Aguardou o processo de solidificação do aço e tentou fazer os ensaios para testar a resistência. Não teve o objetivo que ele quis. O aço não era resistente suficientemente, não teria a resistência que ele tivesse como objetivo, né? Então ele deixou aquele experimento de lado, lá no seu laboratório, e foi continuar a busca por um aço com uma resistência maior. Só que com o passar do tempo, ele observou que o material que ele estava experimentando, ele não sofria o processo de corrosão que é comum nos aços carbono. Ele ficou lá um bom tempo e não criou ferrugem, e isso chamou a atenção dele. Então ele começou a criar testes para testar aquela resistência à corrosão que aquele material tinha. Então o aço inoxidável ele foi descoberto por acaso nesse experimento para aumentar a resistência de um aço carbono, e a partir de então esse metalúrgico, engenheiro metalúrgico, começou a fazer outros experimentos, modificar o elemento de cromo que ele usou, colocar outros teores, até que ele patenteou essa liga e a chamou de aço inoxidável. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esse aço inoxidável. O que é isso? O aço inoxidável ele é classificado em 4 tipos: austenítico, ferrítico, martensítico e duplex. São as subdivisões que nós fazemos dentro do aço carbono, do aço inoxidável. Então, o que é um aço inoxidável, né? São ligas não magnéticas. O que é não magnética? O ímã não gruda, né? É uma liga não magnética. De ferro, cromo, níquel, contendo tipicamente 8% de níquel, com baixo teor de carbono. Apresenta boas propriedades mecânicas, boa soldabilidade, trabalhabilidade a frio e resistência à corrosão. Podem ser endurecidas por deformação e neste estado são ligeiramente magnéticas. A adição de elementos de liga como o molibdênio e a redução do teor de carbono melhoram sua resistência à corrosão. Vamos falar um pouquinho sobre o aço inoxidável mais usado, que é o aço inoxidável austenítico. Se a gente pegar numa área industrial, né, por exemplo, a nossa região ela tem como uma indústria forte, né, de celulose. Então o Brasil tem uma indústria de celulose muito forte. Boa parte da tubulação utilizada, né, nos equipamentos como tanque, digestores, usados em uma fábrica de celulose, são feitos de aço inoxidável. E de qual aço inoxidável? Em torno de 80% dos aços inoxidáveis utilizados em uma planta de celulose são feitos de aço inoxidável austenítico. Eu vou explicar para vocês qual é a característica desse aço, né? Porque ele é tão usado. A gente conhece ele como aço da classe dos 300. Eu vou falar isso com o passar dos slides. Ele tem como característica entre 16% e 26% de cromo e teor de níquel, né, até 35% e manganês até 15%. Ou seja, ele varia, existem alguns tipos, né, de aços inoxidáveis, existe uma gama muito grande que variam com o teor de cromo, níquel e manganês nesses percentuais. Eles são insensíveis a tratamentos térmicos, eles são endurecíveis apenas por trabalho a frio, né? O que seria trabalho a frio, né? Quando eu pego uma chapa de aço, por exemplo, e eu calando essa chapa de aço,
para mim fabricar um tanque, por exemplo, né? Um tanque de reservatório, seja reservatório de um licor qualquer. Quando eu fabrico um tanque, eu vou calandrar a chapa. Então ele vai ser endurecido pelo processo de quebra dos grãos. Eles são não magnéticos, né? O caso dos austeníticos, igual eu falei para vocês, eles são não magnéticos. E tem excelente resistência à corrosão mecânica, né? E tem excelente resistência mecânica e a corrosão em altas temperaturas, ou seja, ele continua resistindo à corrosão, mesmo trabalhando com alta temperatura. Dentro dos aços inoxidáveis austeníticos, tem um tipo que nós chamamos de aço refratário, que é o aço 310. Então, quando eu vou utilizar um espelho de uma caldeira, por exemplo, de um forno, o que é um espelho, né? É onde eu vou cortar essa chapa para fazer a sustentação da tubulação por onde passa o fluido. E dentro de um forno, a temperatura ela é altíssima, né? Então, uma chapa 310, ela suporta trabalho até 1000 graus Celsius. Isso é muito alto. 1000 graus Celsius, para um aço carbono, por exemplo, é o processo que eu uso para poder fazer o processo de forjamento de um aço. Ou seja, para mim, transformar um aço em uma conexão. E nessa temperatura, o aço 310 trabalha tranquilamente, a 1000 graus Celsius. Então, é considerado um aço refratário. É uma das características dos aços austeníticos. Eles são ligados também através de molibdênio, cobre, silício, alumínio, titânio, níquel, entre outros. São os mais utilizados, né? Até falei para vocês que dentro da aplicação industrial, os ácidos inoxidáveis austeníticos, eles têm a maior aplicação. E aonde que eu aplico eles, né? Quais são as aplicações? Onde que eu aplico esse aço? Por eles serem resistentes à corrosão atmosférica, em várias soluções aquosas, né? O que é soluções aquosas? Em vários meios agressivos, né? Ele resiste a diversos tipos de produtos químicos, podemos dizer assim. Na presença de alimentos, em ácidos oxidantes como nítrico, fosfórico e acéticos, em soluções diluídas contendo cloretos e em ácidos sulfúricos. Ou seja, os aços inoxidáveis, que nós chamamos de classe dos 300, que tem uma gama muito grande, eles têm características muito distintas, né? Por exemplo, os aços inoxidáveis 304 e 316, eles são os mais usados no mundo. Qualquer lugar do mundo, são os aços inoxidáveis mais utilizados no mundo. O aço 304 é o mesmo aço que eu utilizo para fazer o corrimão de uma casa, por exemplo, né? Quando eu faço um corrimão de uma residência, com aquele acabamento, né, de um aço inoxidável, que ele fica polido, bonito, aquele aço inoxidável é o mesmo aço inoxidável que eu utilizo, por exemplo, numa planta de celulose. Só que ele não tem aquele polimento, aquele brilho que o corrimão tem, nada mais, nada menos é que o acabamento que ele sofreu. Existem 7 tipos de acabamento. Para a indústria, como eu não tenho um objetivo decorativo, o polimento, vamos dizer assim, né, o acabamento, ele não precisa ser tão bonito, vamos chamar assim, para que vocês entendam. Mas a tubulação, a qualidade do aço é a mesma. Então, eles são os mais usados, 304 e 316. Qual é a única diferença deles? O 304 não possui molibdênio e o 316 possui molibdênio, ou seja, eles têm teores de cromo e níquel semelhante, mas existe um elemento químico que modifica esses dois camaradas. Então, eles têm aplicações diferentes. E existem diversos outros tipos, 321, que é ligado ao nióbio, 347, que é uma liga de titânio, tem um percentual de titânio dentro dessa liga, que tem uma característica diferente. Então, classe dos 300, qualquer aço inoxidável que comece com o número 3, que comece com 301, 304 e assim por diante, 309, 310, é considerado um aço inoxidável austenítico. Coloquei um detalhe aqui, que eles podem ter algum sufixo, né, que nós chamamos, né? Sufixo L, sufixo H,
sufixo N. O que significa sufixo, né? Significa que eu controlei o percentual de carbono dessa liga. Por exemplo, o 304, ele existe 304 e 304L. Quando existe um L na frente do 304, significa que aquele aço inoxidável, ele tem um percentual de carbono de até 0,03%. Ou seja, ele é um aço inoxidável de baixo carbono. Existem aços inoxidáveis de alto carbono, que é o caso da letra H, e no caso da letra L, né, low carbo, um aço de baixo carbono. Por que isso? Porque existem aços inoxidáveis de baixo e aços inoxidáveis de alto carbono, porque cada um tem uma aplicação. Os aços inoxidáveis de alto carbono, eles são aplicados em estruturas onde requer maior resistência mecânica. E os aços inoxidáveis de baixo carbono, eles são utilizados onde eu quero não tanta resistência mecânica, mas sim uma melhor resistência à corrosão, por exemplo. Ok? Vamos seguir. Agora a gente vai falar um pouco sobre os aços inoxidáveis ferríticos, né? Eles têm percentual de cromo entre 11% e 30%. São os que têm o maior percentual de cromo, são os aços inoxidáveis ferríticos. Eles também são sensíveis a tratamentos térmicos. Nesse caso, eles são ferromagnéticos. Boa condutividade e boa conformabilidade. Tenacidade limitada a baixas temperaturas. E o enxofre, né, se aumentam, né, quando eu adiciono o enxofre, eu aumento o processo de usinabilidade. Então, qual é a diferença do aço ferrítico, que não tem muita aplicação, para o aço austenítico? Ele é um aço que eu tenho uma base magnética. Por exemplo, se eu for construir uma geladeira, não sei se vocês já perceberam, geladeira de aço inoxidável, normalmente tem aqueles ímãzinhos que a gente cola na geladeira. Se ela fosse construída de um aço austenítico, o ímã não grudava nela. Ou seja, as geladeiras são construídas de aços ferríticos ou aços martensíticos. Você pode ver que geladeira de inox, o ímã gruda nela. Por quê? A gente não precisa de uma resistência tão grande. A resistência à corrosão de um aço ferrítico, para geladeira, por exemplo, né, ela atende à aplicação. Por exemplo, quando hoje é muito comum, né, o processo de modernização de elevador, por exemplo, né, a gente colocar o elevador com aquelas chapas de aço inoxidáveis e tal. Eu tenho um amigo que trabalha com isso, né, ele vive rodando o Brasil fazendo essas modificações. E quando ele faz, por exemplo, uma modificação em um elevador lá em Belo Horizonte, onde que o clima, não existe maresia, não existe nada, ele utiliza o aço inoxidável ferrítico, porque é mais barato e para aquela aplicação, a resistência à corrosão daquele ambiente em BH, ele atende. Agora, quando ele vai fazer uma customização aqui em Vitória, ou seja, deixar o elevador mais bonito, né, decorado, com a chapa polida de aço inoxidável, ele usa o aço inoxidável austenítico. Por quê? O aço inoxidável austenítico, ele tem uma maior resistência à corrosão atmosférica. Imagina um prédio em frente ao mar, a maresia é maior, então você tem que garantir isso. Então é uma coisa que ele me perguntou e eu expliquei para ele tecnicamente por que tem esses dois tipos, né? Tem a parte do custo, mas tem a parte de garantir uma vida útil maior para o elevador. Agora a gente vai falar sobre o martensítico, né? A diferença, ele também tem um percentual de cromo alto, não tão grande quanto o ferrítico. Por exemplo, ele chega no teor máximo de 0,18, o ferrítico é até 0,30 e ele tem um percentual de carbono menor que 1,2%. Neste caso, eles são sensíveis a tratamentos térmicos. O austenítico e o ferrítico, o tratamento térmico neles não acontece, porque o teor de carbono deles é menor. Por que o martensítico ele é sensível? Porque ele tem um teor de carbono maior do que os outros. Ele também é ferromagnético, ou seja, né, o ímã gruda nele, ele tem magnetismo. Ele é resistente à corrosão, né?
a meios de média agressividade, ou seja, ele não tem uma resistência à corrosão tão grande quanto o austenítico, é menor. O níquel em pequenas quantidades aumenta a resistência à corrosão, então existe um outro elemento químico que a gente chama de níquel, que eu posso inserir no aço inoxidável martensítico para melhorar a corrosão dele, e também eu posso utilizar o enxofre para poder melhorar a usinabilidade. Aplicações, né? Tubulação de vapor, reaquecimento de geradores de vapor, tubulação, peças de válvulas, engrenagens, eixos, cilindros, laminadores, instrumentos cirúrgicos e odontológicos, molas, cames e esferas de rolamento, ou seja, a aplicação deles não é aplicação para passagem de fluido, por exemplo, né, que eu vou ter um ambiente mais agressivo. Ele não tem resistência, lembra? À corrosão atmosférica. Então, dificilmente você vai ver esse aço inoxidável sendo utilizado numa tubulação industrial, porque ele não resiste aos produtos químicos que passam dentro das tubulações, por exemplo, ou nos equipamentos que vão acumular, né, por exemplo, um reservatório, um tanque, que vai guardar um produto lá por um determinado tempo. E por fim, os duplex, né? A gente falou dos austeníticos, ferríticos, martensíticos, e agora os duplex. São os aços inoxidáveis muito caros, porque eles trabalham com duas estruturas, ferrítica e austenítica. Nós falamos disso anteriormente, né, nos slides, dessas duas estruturas separadamente. Os engenheiros metalúrgicos conseguiram construir um único aço que contém essas duas estruturas no mesmo material. Ou seja, eu tenho uma estrutura austenita com algumas camadas de ferrita, né, dentro dela. O teor de carbono dele é menor que 0,03% para qualquer tipo de aço inoxidável duplex. Eles têm uma resistência mecânica 2 vezes maiores que os ferríticos e os austeníticos classes 300. São mais tenazes, né? Então a tenacidade e a ductilidade deles são maior. Utilizados abaixo de 300 graus. Ou seja, isso aqui é a desvantagem do aço inoxidável duplex. Ele tem uma resistência muito grande a produtos químicos, a resistência, mas qual é a desvantagem dele? Temperatura. A gente tem que tomar muito cuidado com a temperatura que esse material vai trabalhar. Ele só resiste a temperaturas a 300 graus. Isso para a indústria nós sabemos que é pouco, né? E também eu posso melhorar a usinabilidade utilizando o enxofre. Aplicações, né? Bastante utilizado nas indústrias de gás, petróleo, petroquímica, polpa e papel, né? Papel e celulose, principalmente na presença de meios contendo aquosos, né? Contendo cloretos. O que é isso? Por exemplo, recentemente nós fabricamos uma linha que era para tratar a água que sai junto do petróleo. Então, numa plataforma, nós extraímos petróleo e junto do petróleo sai o próprio óleo, né, que é o petróleo, sai gás, alguns tipos de gases e sai água. Então, o óleo, que é o petróleo, gás e água. Então, eu separo o gás e o petróleo, o óleo, e a água, eu também separo essa água, eu trato essa água e eu devolvo essa água para dentro do poço novamente. Então, recentemente nós fabricamos na empresa que eu trabalho tubulações para fazer esse tipo de serviço, tratar a água e voltar ela para o poço. Nós utilizamos aços inoxidáveis duplex e super duplex, porque eles têm uma resistência maior ao meio aquoso, que é um meio agressivo, né, que é o caso do petróleo, por exemplo. Pessoal, é isso. Aço inoxidável, a gente terminou. Qualquer dúvida em relação a esses temas, a gente tira na live que a gente for fazer.